Oi, tudo bem? Meu nome é Nelise. Eu sou o Marco. E eu sou a Gil. Nós somos do escritório Gouveia dos Reis e hoje nós viemos comentar a decisão liminar do STF que retirou a eficácia do artigo 29 da MP 927. E o que, na verdade, essa decisão liminar, ela traz de consequência? Então, essa decisão, ela suspendeu a eficácia do artigo 29, como a doutora Annelise falou, que significa dizer que o Covid pode ser considerado acidente de trabalho. O que é isso? Se a pessoa comprovar que ela adquiriu a doença do Covid no ambiente de trabalho ou a caminho do trabalho, isso pode ser considerado um acidente de trabalho. Isso não estava sendo possibilitado pela MP 927 e agora com essa decisão que suspende aquele artigo da MP 927, então a pessoa que comprovar que ela adquiriu no ambiente de trabalho ou a caminho dele pode ser considerado como acidente de trabalho. E Marco, a pessoa que conseguiu comprovar que teve essa doença em razão do ambiente de trabalho ou no caminho, o que isso quer dizer? Se ela for para o INSS e ficar incapaz para o trabalho, o que isso quer dizer? Então é importante ressaltar que, como consequência de tudo isso que a doutora Gil e a doutora Annelise falaram, tem a possibilidade da concessão do auxílio-doença. Então, quando nós falamos em possibilidade, é porque o auxílio-doença acidentário tem alguns outros requisitos, né? Mas focando aqui na situação em si da contaminação pela Covid-19, é necessário que ele tenha se contaminado no ambiente de trabalho ou em decorrência de trajeto para o ambiente de trabalho e aquela doença o incapacite para o trabalho, né? Então, em decorrência disso, existe então a concessão do benefício do auxílio-doença acidentário. E, além disso, após finalizar o auxílio-doença acidentário, existe também a estabilidade no posto de trabalho por pelo menos 12 meses. Exatamente. Então, a pessoa vai ficar incapaz para o trabalho por um período maior do que 15 dias, vai no INSS, vai solicitar a concessão do benefício do auxílio-doença e porque essa doença foi contraída no ambiente de trabalho ou no trajeto e ela ficou incapaz do trabalho, esse benefício ganha natureza acidentária que garante para o empregado uma estabilidade no emprego por um período, né, de 12 meses depois que ele voltar do auxílio-doença. Então, isso pode trazer um encargo grande para o trabalhador, especialmente nessa época de pandemia, que todo mundo está com dificuldades, às vezes, de manter uma folha de pagamento e essa estabilidade pode vir a ser um prejuízo, pode causar um problemão. É importante também, doutora Annelise, contar para o pessoal de casa quais são as consequências que o empregador tem, né? As possíveis consequências que ele pode vir a ter por não tomar ou não adotar as medidas que deve adotar para prevenir o empregado. Primeiro, é importante lembrar que, independente das consequências, a gente está tratando de vidas. Então, quando a gente trata de vidas, é muito importante que se tenha um cuidado maior. Com relação específico à configuração do nexo causal entre a contaminação do Covid-19 e o trabalho, o que acontece? Além do empregador ele ter um encargo maior do FAP, que é o fator acidentário previdenciário, ele também pode ser o INSS, a Previdência, em virtude dessa alteração do auxílio-doença para o auxílio acidentário, ele pode entrar com uma ação regressiva contra a empresa. Fora que, durante a fiscalização dos fiscais do trabalho, que também foi uma das retiradas de eficácia da decisão liminar do STF, que, ou seja, retirou aquela flexibilidade da fiscalização no ambiente de trabalho, ele também poderá sofrer multas por esses órgãos fiscalizadores. Então, isso vai impactar financeiramente a empresa. E no momento atual, não é uma situação adequada para a grande maioria das empresas. Mas o aumento do FAP é ruim para a empresa, doutora Annelise? Sim, porque ele vai ter que desembolsar mais dinheiro. Ele vai desembolsar mais do que aquilo que ele estava se organizando para pagar mensalmente. E o que acontece no aumento do FAP? Também aumenta, existe a possibilidade dos fiscais de trabalho irem mais vezes ao ambiente de trabalho para verificar se aquela empresa ela realmente está cumprindo com todas as determinações de medidas de segurança do trabalho. Então, ou seja,
As empresas, elas precisam, não só nesse momento, mas elas precisam sempre ter esses programas instaurados, justamente porque nós estamos falando de vidas. E não é por causa que ocorreu uma pandemia que as empresas precisam só agora verificar. Isso deve ser constante dentro da empresa. Porque quando se tem essa cultura de prevenção, se evita tantos problemas como estamos tratando aqui. Tanto com os empregados, quanto com valores que a empresa precisa despender, né? Sim, é importante entender que quando a doutora Annelise falou de ação regressiva, a gente enxerga o dinheiro saindo da empresa e indo para os cofres públicos, por meio de uma ação judicial. Então, a ação regressiva nada mais é do que o funcionário teve a concessão do auxílio-doença acidentário em decorrência de uma falta do empregador, ou seja, o empregador, a empresa deixou de adotar alguma medida para prevenir aquela doença que ele deveria ter adotado. Então, por não ter adotado essa medida, o INSS apura isso e se realmente ele decidir e entender que realmente foi em virtude dessa falha da empresa, ele pode cobrar todo esse período depois do empregado por meio da ação regressiva. Então, assim como o FAP, a ação regressiva nada mais é do que mais dinheiro saindo da empresa e indo para os cofres públicos. Isso. Além disso, essa falha da empresa de não manter um ambiente de trabalho salubre, livre de problemas que pode ser a contaminação pelo Covid, o empregado que conseguir comprovar também que foi por causa da empresa ou no trajeto que estava vindo para trabalhar, né, que ele tem que vir para trabalhar, se o empregado comprovar que ele pegou o Covid nesse trajeto ou dentro da empresa, ele também pode entrar com uma ação de danos morais contra a empresa, né? Por causa de uma grande perda que ele teve, de contrair o Covid, quiçá vir a ter um problema um pouco maior, né? De repente, tem muitas pessoas virem a falecer, de repente, às vezes até perder a pessoa que provê o sustento da família toda, né? Isso é um dano moral inestimável, além da perda da vida da pessoa, né? Então, a empresa pode vir a sofrer mais essa perda de uma ação por danos morais. Por isso que é bem importante em que a empresa ela tenha, além de ter essas orientações dentro, pelo canal que já possua, se tem um meio de comunicação eficaz, que ela também documente todas essas comunicações, essas orientações. E é muito importante, quando for instaurado esse tipo de programas de prevenção, acidente de trabalho, que ele seja feito individual para a sua empresa. Tá? Porque cada empresa ela vai apresentar um grau de risco ao seu colaborador. Então, por isso precisa ser individualizado esse tipo de programas e também esses meios de comunicação, esses meios de políticas internas de medicina e segurança do trabalho. Justamente para no momento como o qual nós estamos vivendo, a empresa já ter essa cultura e já está preparada para atuar na prevenção da disseminação do Covid-19. Ainda que a sua empresa seja um escritório e seja uma empresa pequena, isso vale para todas. A prevenção, ela vale para todas, porque o nexo, ele não vai ver o tamanho da empresa ou ele vai ver se ela cumpria ou não com essas determinações. Exatamente. Então, a empresa tem que adotar medidas de segurança, de higiene, né? Tem que não só adotar como orientar como tem que ser feitas, prover os materiais que vão ser utilizados por essa empresa e fiscalizar que tudo está sendo feito da maneira como ela orientou. Além de tudo isso, a empresa precisa arranjar uma forma de guardar isso, de registrar, de documentar, de uma forma digital ou de uma forma documental, como a gente chama, né? Para que no futuro, se for necessário, a empresa se defender de alguma forma de uma ação de danos morais ou contra o INSS, contra um fiscal que veio aplicar uma multa, ou, enfim, se defender contra o INSS para afastar a natureza acidentária daquele auxílio-doença que o empregado está pedindo, né? Então a empresa precisa ter tudo guardado que ela está fazendo para no futuro, se ela vier a ser demandada de alguma forma, ela ter os meios necessários para poder se defender e provar que ela fez tudo que era necessário ou que era obrigatório a empresa adotar, de acordo com cada uma, né? De acordo com cada necessidade de cada empresa. Inclusive até para não só retirar completamente o nexo, porque em algumas empresas isso vai ser praticamente impossível, mas atenuar também qualquer multa que possa vir diante da fiscalização do trabalho, dos órgãos que fiscalizam a correta
realização dessas medidas. A doutora Annelise bem colocou no início da nossa conversa que são medidas para poupar vidas, né? Para ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida no trabalho. Então a preocupação do empregado não é apenas se livrar de uma possível consequência jurídica, é realmente fazer o bem e proporcionar um ambiente salubre para os trabalhadores, né? E quando você documenta isso, isso serve como prova numa possível situação de ação ou até mesmo de multa que venha a acontecer. E também, outra questão bem importante é que as empresas tenham programas, como programas de compliance, em que vai abranger não só esse assunto, mas toda a esfera da empresa. Porque um acidente de trabalho, ele não impacta só internamente, ele impacta a visibilidade da empresa de forma externa. Porque quando você vai participar até mesmo de licitações, tudo isso é verificado, ou quem sabe até numa compra e venda da empresa, isso também vem a impactar. Empresa, né? O valor da empresa ele é impactado nesse tipo de consequência que tem os acidentes de trabalho. Exatamente, até existem empresas que, antes de contratar com essa empresa que está tendo diversos acidentes de trabalho, vai verificar que aquela empresa, né, externamente não está bem colocada e de repente vai escolher outra empresa para contratar, né? Vai excluir a possibilidade de contratar com essa empresa porque ela não está adotando as medidas que seriam necessárias. Então, os doutores têm mais alguma coisa para acrescentar? No que tange o compliance é um pacote de serviços prestados por profissionais competentes que tendem a observar todas essas situações de riscos para empresas e adotar medidas para que a empresa não venha a sofrer consequências futuras, ou pelo menos, como a doutora Annelise falou, minimize essas consequências. Se vir a acontecer, a empresa vai saber como agir e vai saber quais são os documentos que ela tem que comprovam que ela cumpriu as determinações. Então é bem importante que todos fiquem atentos com relação a essa retirada da eficácia do artigo 29, porque impacta sim, apesar de já ser, né, a pandemia aí comunitária, ainda assim pode impactar na sua empresa e você precisa estar atento e cumprir as determinações. Lembre-se, além dos impactos financeiros para a sua empresa, você vai ter um impacto humano. Você vai estar proporcionando ao seu empregado um ambiente mais saudável. E tendo um ambiente mais saudável, ele se torna um ambiente mais produtivo. Ficou com alguma dúvida? Tem algo que você queira saber? Entre em contato conosco. Muito obrigada. Obrigada.